Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Átila Cardoso, estou aqui no canal Tempo Análise para bater um papo bem interessante com vocês sobre economia. Eu sou economista, jornalista e vamos lá, acompanhem, vai ser bem interessante. Muito bem, Átila, obrigado de estar aqui conosco no canal da Tempo Análise. Então, já fazendo uma primeira pergunta, o fato de a população estar envelhecendo, isso impacta mesmo na economia? Vamos lá, pergunta interessante. Impacta sim. Por quê? Geralmente nessa idade é quando nós já paramos de trabalhar e paramos de ter uma remuneração teoricamente mais alta. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente demanda por uma série de serviços que a gente não demandava outrora. Então, a necessidade que a gente tem de serviços como convênio e os medicamentos passam a ser bem maior. A economia cobra seu preço, né? Quanto maior a demanda por esse tipo de serviço, consequentemente, esses serviços acabam ficando mais caros e prejudicando seja a população e seja a economia. E a aposentadoria, então, para essa faixa etária, essa discussão tão grande hoje no Brasil a respeito, qual é o impacto? Ou é possível uma aposentadoria digna? Vamos lá. É possível, mas as principais formas da gente se aposentar hoje em dia, quais são? Seja por tempo de serviço, seja por idade, seja por doença ou algum tipo de deficiência. É muito difícil a gente ter a remuneração máxima que o INSS dispõe para a gente, que é em torno de R$ 5.600. A gente precisa trabalhar bastante tempo para conseguir ela e contribuir sempre pelo teto. E, teoricamente, se você é um trabalhador que sempre contribuiu pelo teto, a chance dessa remuneração suprir suas necessidades é muito baixa. É muito baixa, é por isso que a gente fala tanto da necessidade da reforma da Previdência. É o que eu ia lhe perguntar, porque você tocou nesse ponto. Tem que reformar mesmo? Acredito que sim, tem que reformar para garantir que mais pessoas tenham acesso à Previdência. É uma reforma que tem que ser realizada principalmente no topo, no legislativo, no executivo, que é onde estão as grandes aposentadorias vitalícias e hereditárias, que acabam por roer o sistema e fazer com que pessoas que realmente precisam, que pagam mais impostos, que são os mais pobres, que pagam imposto sobre o consumo, que eles tenham acesso a ter uma aposentadoria e ter um futuro com esse dinheiro que eles vão passar a receber, que muitas pessoas não recebem hoje em dia. Mudando um pouquinho, quem já atingiu a chamada terceira idade, precisa fazer planejamento financeiro? Tem que continuar com isso? Vamos lá, pergunta interessante. Planejamento financeiro cai no cerne de planejamento de vida. É muito interessante que a gente não faça isso só na terceira idade. A gente já tem que ter essa preocupação desde sempre. Deve ser algo que tem que ser estressado nas escolas, tem que ter o conhecimento embasado desde o início, para que a gente não passe necessidades quando chegar à terceira idade. O planejamento financeiro ele tem que ser anterior a isso, para garantir a estabilidade financeira quando você estiver na terceira idade. Culturalmente, o nosso povo não está acostumado a poupar e nem a se planejar financeiramente. É por isso que ocorre tantas dificuldades com os idosos hoje em dia no Brasil. À medida que a gente começa a se planejar, começa a pensar no futuro, aí sim as coisas ficam mais fáceis na terceira idade. Aí que a gente começa a falar de carteira de investimento, de previdência privada. Não faz sentido você fazer uma previdência privada quando você já está na terceira idade. A previdência privada ela tem que ser anterior a isso. E qualquer tipo de outro investimento, seja em títulos públicos, em ações, em renda fixa, multimercado, tem que ser efetuado já no início das vidas. Principalmente no início da vida financeira, né? Quando você começa a trabalhar, a partir daí você já tem que poupar, porque é quando você tem mais tempo e disponibilidade para investir seu dinheiro corretamente. Mas e quem, por um motivo ou outro, não pôde fazer isso antes, como muito bem você diz, e já está na terceira idade, que investimentos ele ou ela ainda podem fazer? Muito interessante a sua pergunta. Quando você já está na terceira idade, os investimentos de longo prazo passam a não ser interessantes. Por quê? Porque você precisa mais de liquidez. E o que é liquidez? Liquidez é a velocidade que o seu dinheiro tem de rodar. Então é muito mais interessante você ter tipos de investimentos que te retornem com mais facilidade, que te retornem mensalmente para complementar sua renda. Esses são os investimentos mais interessantes. Quais são esses tipos de investimentos e os mais comuns que realmente são muito falados aí pela mídia, na internet, a gente sempre consegue acompanhar? São os investimentos em renda fixa, pode ser títulos públicos,
título mais famoso aí de renda fixa é o Tesouro Selic, que é muito interessante, liquidez diária, então você nunca vai estar perdendo dinheiro e o risco é muito baixo. Os aluguéis também é uma boa fonte de investimento, porque é uma renda mensal, então consegue complementar o seu orçamento de forma interessante, seja de salas comerciais, seja imóveis como um todo. Eu acho que essa linha de investimento é muito mais interessante para a pessoa que está na terceira idade do que o mercado de ações, que demora muito para algum tipo de ação maturar até você ter o ganho que você está esperando. Então, eu aconselho, sim, que as pessoas invistam em liquidez. Acho que é muito mais interessante. E esses famosos grupos de investimentos que a gente ouve falar? Grupo de investimento é uma modalidade que funciona dessa seguinte forma. É um condomínio que pode participar de 3 até 50 pessoas físicas. E o que elas fazem? Elas juntam um capital com o intuito de conseguir investimentos que elas não conseguiriam atingir sozinhas. Elas podem juntar, no meu caso, posso juntar meu dinheiro com você e ter acesso a uma carteira de investimento que eu não conseguiria ter como pessoa física. Atila, mas como assim? Bom, eu não tenho 50 mil reais, eu tenho 25. Você tem 25 também. Então a gente consegue participar de um fundo, necessariamente que comece a partir de 50 mil, e teoricamente dividir essa nossa liquidez, e o que passa a fazer o investimento ser muito mais interessante. Tem várias modalidades de fundos de investimento, são os fundos imobiliários, né, basicamente ações, e os de renda fixa. Os mais comuns são o multimercado, fundo DI, que é bastante comentado, que futuramente, talvez, quem sabe a gente possa falar mais sobre, de uma maneira mais analítica, e dando realmente um norte legal para as pessoas, para ver como eles funcionam. Mas em resumo é isso. E como todo fundo de qualquer coisa, você junta com pessoas para chegar a um objetivo real. Eu acho que isso é o que importa e pode sim trazer uma rentabilidade muito interessante para as pessoas. Cada vez é algo que se faz mais, e na terceira idade é mais interessante ainda. As pessoas querem mais liquidez com menor tempo, então eles podem entrar num fundo muito mais interessante, com valores que talvez eles não conseguiriam, e agora eles vão conseguir a partir disso, com a rentabilidade muito mais interessante do que investir na poupança, por exemplo, que é uma forma de poupar interessante, a mais comum, principalmente entre o povo idoso, mas que já é ultrapassada e a gente consegue rentabilidades muito mais interessantes a partir dos fundos. E qualquer um pode fazer isso, Arthur? Qualquer pessoa que tenha o CPF positivo consegue fazer isso, não tem muita dificuldade. Onde que a gente consegue fazer, que é o que eu não falei? Geralmente, quem administra os fundos são as corretoras e os bancos, que são instrumentais interessantes. Por quê? Porque tem profissionais específicos e qualificados para poder ajudar você a escolher o melhor fundo, a melhor rentabilidade, o maior prazo, o melhor tempo. Eles conseguem traçar um norte bem interessante junto ao investidor e entender o perfil do investidor também, que é muito interessante, né? Tem investidor que é mais agressivo, tem investidor que é mais cauteloso, então eles conseguem desmistificar de uma maneira interessante o seu perfil e assim conseguir endereçar a sua remuneração, o seu capital de uma maneira mais interessante. E essas empresas de empréstimo, de consignação, isso é uma boa para o idoso, para o aposentado, comprometer a sua receita já no próprio pagamento, quando vai receber no banco, consignando e tomando empréstimo, ou isso aí é ameaçador? Eu acredito, no meu ponto de vista, eu não sei no perfil de idoso quanto que ele pode ou não gastar. Se é uma renda que não vai impactar tanto, mas você precisa, mas não vai impactar tanto na sua receita mensal, geralmente os consignados oferecem taxas mais baixas, mas ele retém o seu dinheiro ali no pagamento. Se não for comprometer nem o seu dinheiro de emergência, nem tanto a sua renda mensal, é algo a se pensar. Mas se ele vai comprometer a sua renda a ponto de você não conseguir suprir suas próprias necessidades básicas e você não conseguir ter nenhum tipo de emergência, aí sim é uma cilada, porque eles estão vendendo, basicamente é uma venda casada. Você não consegue se libertar de forma alguma do consignado e você fica engessado, com orçamento engessado, que pode trazer desproteção ao seu ciclo familiar. Para terminar, Atila, já que você usou a palavra cilada, a economia brasileira hoje, estamos numa cilada ou ainda temos alguma esperança? A gente ainda tem esperança. É claro que não tem receita de bolo para melhorar a economia. Basicamente, todos os economistas, não importa o CERN, se é de direita, se é de esquerda, todas as pessoas sabem que não tem receita de bolo, é igual emagrecer. É difícil
E o norte seria, por mais que pareça falar mais do mesmo, mas é começar de cima. Eu acho que é aí que é o norte de fato. É enxugar os gastos públicos em todas as esferas para que assim traga um maior senso de justiça para a população, porque eles praticam super salários no plenário, em Brasília, em todos os cantos. Esses também, a partir daí, conseguir falar de verdade sobre os orçamentos, né, o orçamento da União, assim a gente consiga redirecionar melhor e investir de uma maneira mais interessante, seja o dinheiro em educação, seja o dinheiro em saúde, seja o dinheiro em segurança pública, porque é algo que não ocorre hoje em dia. O cenário está muito defasado, muito por causa da desconfiança dos investidores que eles têm no país devido à grande corrupção que vinha ocorrendo aqui hoje em dia. Então, para recuperar a economia, tem que cortar gasto público sim, tem que falar de maneira correta e coesa sobre as privatizações. Talvez pode ser um norte para a corrupção diminuir, o que é importante, e assim a gente conseguir redistribuir esse dinheiro de forma consciente, para que a gente consiga de fato investir onde precisa. Eu acho que é esse que é o cerne. Quando a gente conseguir investir de fato em educação básica, trazendo acesso às pessoas que não têm como investir em educação, trazer uma saúde de qualidade, acho que só vai ser possível quando a gente tiver um investimento de verdade no país. E isso passa, sim, por privatização, por reforma da Previdência, por reforma tributária, com incentivo de crédito ao microempreendedor, com instrução, de fato, ao microempreendedor, para que as empresas não continuem nascendo e morrendo. Mas tudo isso depende, infelizmente, do cenário político, e a gente sabe como ele funciona. Muito bom, agradecemos e lembrando que de qualquer sorte a vida hoje, a nossa forma de vida se estrutura completamente em torno do dinheiro, e ter dinheiro minimamente para sustentar a vida com tranquilidade passa a ser também essencial a uma saúde mental e psicológica. Está feito aí o link, como somos um canal e uma empresa preocupada com o fortalecimento da saúde psíquica das pessoas, no vasto cenário em que vivemos, com todas as suas variantes, uma delas, talvez uma das mais importantes, é essa: a economia do país, a economia do estado, da cidade, a economia da família, a economia pessoal, minimamente ajustada a uma forma de vida saudável, física e psicologicamente. Obrigado, Átila. Está aí para você dar o seu adeus final. Galera, muito obrigado pela participação, de ingressar no canal de vocês, por conseguir dar essa entrevista e falar um pouco sobre os meus conhecimentos e sobre o que pode vir a ajudar as pessoas futuramente. Eu acho que a preocupação com o orçamento pessoal não é recente e tem que ser sempre exponenciada. Muito obrigado, ótimo dia.